Olá, abençoados, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos com a última parte. Deus domina o bem e Deus domina o mal. Deus domina a verdade e Deus domina a mentira. Deus é absoluto. Sejam todos bem-vindos. Quero já agradecer a todos, queridos irmãos novos que se inscreveram nesse canal. Fique à vontade, vocês estão em casa, vocês estão no canal que usa fé, que tem sabedoria, coerência, ciência verdadeira e razão. Então sejam todos bem-vindos. Nós mostramos, estamos prosseguindo e vamos prosseguir falando quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus antes da Bíblia. Estamos revelando um pouquinho o Criador, estamos revelando um pouquinho a teologia que o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, a teologia que falam, que buscam o Deus verdadeiro. Mas nós estamos indo na história aleatória, história bíblicas, para nós entender quem foi esse Deus tão maravilhoso, tão eterno, que está conosco. Vocês possam refletir, tirar suas conclusões, buscar, ler, e aquilo que é bom, aquilo que vocês entendem que tem coerência, vocês guardem dentro de cada um de vocês, tá bom, meus amados? Nós foi interrompido por falta de memória aqui no celular, mas nós fizemos a continuação da segunda parte, dá 3 minutos. E lá naquela segunda parte eu falei que nós ia continuar com o livro de Reis, Primeiras Reis, falei de Segundas Reis. Nós sabemos a história dos profetas de Baal e junto com os profetas que estavam com Elias. Nós sabemos que Baal foi a própria representação do Deus material, que realmente a matéria sem o Espírito de Deus, sem o Espírito daquele que vive eternamente, a matéria não tem vida, não pode fazer nada. Nós sabemos disso. Abra a vossa Bíblia no livro de Primeiras Reis, capítulo 22, e versículo de número 15. Aqui é uma revelação profunda, forte. Peço aos queridos irmãos que se segurem aí, porque agora o negócio aqui, como diz o sistema, o negócio vai ficar forte para a teologia moderna, para os bíblias, para aqueles que se dizem que é dono da verdade, para aqueles que dizem que sabe, conhece o Criador, desde as plantas do pé, em figura de linguagem, até o alto da cabeça. Eles dizem que conhece o Criador, mas ensinam em cima da teologia de João Ferreira de Almeida, com outras traduções. E aí nós estamos mostrando a vocês com toda a humildade. Eu peço a atenção dos irmãos com todo carinho, para que os irmãos prestem bem atenção nessa história que é genuína. Tem adulterações aqui, eu vou estar falando, poucas, mas tem. Vamos lá, direto ao ponto. Revelação, revelar que eles não entendem, porque eles não acreditam no Deus da dualidade. Eles acreditam no dualismo, eles acreditam na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Quando não acredita na Trindade, acredita na dicotomia, corpo e alma, os unicistas. Então nós estamos decifrando, vamos lá, Bíblia na mão e Bíblia no coração. A Bíblia verdadeira agora está aqui, ó, no cérebro. A Bíblia está aqui, a Bíblia na mão, essas letras, vamos lá. Primeiras Reis, capítulo 22, do versículo de número 13 ao versículo, vamos ler do 13 ao versículo 28, diz assim:
13 ao 28. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui as palavras dos profetas. Uma voz predisse coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem. Versículo 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que Elohim falar, eu falarei. Versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ponto de interrogação. E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que não me falas senão a verdade em nome do Senhor? Ponto de interrogação. Versículo 17. Então disse ele: vi a todo o Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Versículo 18. E então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é desgraça? Mal. Tradução João Ferreira de Almeida. Ponto de interrogação. Versículo 19. E então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Preste atenção agora, abençoado. Versículo 19. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 19. E então ele disse: ouve, pois, a palavra de Elohim, a palavra de Yahvé, a palavra do Senhor. Para vocês entenderem esses títulos: vi Elohim assentado sobre o seu poder, trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, Vi, ele está vendo, Deus está mostrando a ele uma revelação ao Micaías, o profeta, que Deus está dominando a verdade. O Micaías, Deus chamou ele para dominar a verdade na boca dele, na consciência dele, na matéria dele, no corpo dele, na natureza humana dele. E ele teve uma visão, e ele disse: eu vi o Senhor no seu poder, na sua glória, eu vi as emanações, eu vi os anjos, tradução de João Ferreira de Almeida, eu vi os daimons, eu vi os demônios, e todo o exército aqui é o exército, é os deuses. Estava junto a quem? A ele. A sua mão direita. A árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Um lado da árvore é divina, espírito, e o outro, o lado da árvore, lado esquerdo, sextra e dextra, mostra a humanidade, a criação, a matéria. Um lado é imatéria e o outro lado é matéria. Não é um lado que é uma face do bem e outro lado é face do mal. Não.
uma face do bem e uma face do mal. Não, é um lado espiritual, divino, e um lado físico, natural. Você está entendendo, abençoado? Vem comigo, olha o revelação, maravilha. Ele diz que viu uma visão, aqui não é simbólico. Dizem, está ensinando aí que ele teve uma parábola. O sionista tem aqueles que usam anelzão no dedo, diz que aqui é uma parábola, que aqui não é literal. E eles dizem, não, isso aí não é literal, não. Isso aí foi uma visão. Isso aí é figura de linguagem. Essa visão do profeta Micaías, não, abençoado. Isso aqui Deus mostrou a ele. Deus mostrou a ele. Eu vi o Senhor. Eu vi o seu exército. À sua direita, ao lado divino. E vi a sua mão, olha, direita e a sua esquerda, lado matéria e lado imatéria. Deus não tem corpo material. Deus não. Olha os deuses aqui. Deus não pode falar com ele. Ele fica falando com ele. Mas ele está dizendo, não é eu, abençoado, é o profeta Micaías, que Deus estava com ele falando a verdade, usando ele para falar a verdade. A sua mão direita e a sua mão esquerda. Versículo 20. E disse o Senhor, e disse o Senhor. Quem disse? O Senhor, Elohim, o lado divino. Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Ponto de interrogação. Mas Deus está falando com quem, abençoado? Com quem Deus está falando? Vamos prosseguir? E então saiu um espírito. Marca aí. Um espírito. Versículo 21. E então saiu um espírito. Mas antes, eu vou repetir o versículo 20. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Ponto de interrogação. E um dizia desta maneira, e o outro dizia de outra maneira. Um lado sugeria uma coisa, o outro lado sugeria outra coisa. Eles estavam conversando. Olha a dualidade do Criador. Olha os deuses. Olha Elohim. Eles estão conversando. Ele é um, mas ele tem as suas manifestações. Aqui não estava conversando com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não. É deuses. Aqui é o Espírito. Eles têm as suas manifestações, criações, deuses. E um está sugerindo uma coisa, o outro está sugerindo outra. É uma assembleia. Não é uma assembleia de Deus, não. É a assembleia do Espírito. Sentimentos de Deus. Sentimentos do Altíssimo. Que coisa, que Deus é esse, meu Pai? E ele está sugerindo uma coisa e outra. O lado direito, quem está do lado direito, os deuses do lado direito, os deuses do lado esquerdo. Você está entendendo a revelação, pessoal? Isso aqui não é uma parabola. Isso aqui não é uma parábola. Porque um dia eu tinha um abençoado ensinando que isso era uma parabola. Não é parábola. Vamos prosseguir. Versículo 22. Versículo 21. E então saiu um espírito. Não é um espírito.
é o. Isso aqui, colocaram para enganar você. Para você usar a palavra permissão. Para usar a palavra permissão. Para usar um ser adversário, Satanás, um ser espiritual. Um ser imaginário. Para proteger Deus. Vamos prosseguir? E então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu induzirei, ponto final. Saiu um espírito adulterado, no Indice, no Codex, no original, não é um. A palavra aqui no original está Rua. Saiu um Rua. Rua é espírito. E o Ra é o. Quem traduziu isso aqui ficou numa obrigação de definir o Ra. O. Não é um. Poderia, se não tivesse o Ra no original, poderia ser um. Mas lá está Rua. Não é um. No hebraico, no Indice, Rua é espírito e Ra, artigo definido. Quem traduziu é obrigado, qualquer tradução, brasileiro, inglês, qualquer língua, tinha que estar Ra. Você não já leu Ra, Satã? O Satanás. O Satanás. Você está entendendo, abençoado? O Satanás. O Espírito de Deus. Mas colocaram adulteraram, para dizer que Deus não vai agir dessa forma que nós vamos mostrar a vocês. Que Deus foi cúmplice da mentira. Olha só. Deus domina o bem, domina o mal, domina a verdade e a mentira. Olha só. Versículo de número 22. E disse-lhe, eu sairei, serei um espírito, de novo serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, ponto final. E ele disse, tu o induzirás? Olha ele conversando com eles conversando com eles, tu o induzirás, vírgula. E ainda prevalecerás? E aí o espírito sai e faz assim. Quem disse sai e faz assim? Quem foi abençoado? Quem foi abençoado foi o ser Satanás. Foi o ser que Adão e Eva criou. Foi o poder invertido. Quem foi um demônio das trevas? Pois se é o Espírito falado nas histórias bíblicas, nos evangelhos, no Antigo Pacto, o Espírito de Deus no Antigo Pacto, o Espírito Santo no novo contrato, no segundo contrato. Aqui é o Espírito de Deus. Pegou? E disse-lhe, eu sairei, serei um espírito. E disse-lhe, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas.
E ele disse: tu o induzirás? E ainda prevalecerás? Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito. Agora. João Ferreira de Almeida, você não tenta lubridiar nós não, com a sua teologia não. Eu sei que você está morto, João Ferreira de Almeida, que eu respeito sua memória. Mas você tinha que colocar assim. E agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou, decretou, assinou a sua desgraça. É assim que está no Codex. Mal é fraquinho aqui, abençoado. Mal é fraquinho, está errado. E o Senhor decretou, falou mal contra ti. Tá bem levinho, sabe? Que ele passou o pano bem passado. Mas a palavra mal aqui é desgraça. Deus assinou a desgraça do rei Acabe. Não, Deus não é mau. Não, Deus não é mau para quem pratica o bem, para quem é do bem, pratica o bem. Mas para um rei Acabe, que era mau, um mau rei, mentiroso, perverso, ele era mau. E foi mau. E disse, eu sairei e serei o Espírito. Versículo 23. Versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. E então Zedequias, filho de Quitená, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse-lhe, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor? Saiu de mim o quê? O espírito de Satanás? Não, o Espírito do Senhor para falar a ti. Olha aí, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus abençoado. E disse Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, entrares na câmara, a câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, torna a levá-lo à mão, o governador da cidade, a Joiás, filho do rei, e direi assim, colocarei este homem na casa do cárcere, sustentar-o-á com pão da angústia e com água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve povos todos, ouve todos os povos do rei. Essa é uma revelação muito forte, abençoada. Três anos sem guerra. 3 anos que Israel não fazia guerra com a Síria. Em paz. Mas Josafá, rei, um reino já estava dividido, o reino do norte, o reino do sul, sempre dualidade. Josafá agora ele quer ser amigo, ele quer se aproximar do rei Acabe. O rei Acabe é um rei mau, é um rei que pratica o mal, é um rei que mata um Nabote por causa de um pé de vinha, ouve a sua mulher e obedece a sua mulher, a Jezabel, chama testemunhas falsas e apedreja o jovem Nabote. E Deus está vendo tudo. Ele é o que, Fernando? Onisciente. Ele sabe quem pratica o bem e sabe quem pratica o mal.
Israel vai para a guerra e ele consulta os seus profetas. Diz a Bíblia quase 400 profetas, mas é 400 profetas. E esses profetas são comprados. Tem ouro, tem prata. E fala tudo aquilo que o rei quer. O rei quer ouvir o quê? Ele quer o que, o rei? O rei mau, perverso. O que ele quer? Ele quer privilégios. Ele quer privilégio do Criador. Você está entendendo que não existia que Satanás, no ser espiritual, ele sabe quem é Jezabel, Acabe, os reis de Israel. Ele sabe que não existe ser imaginário. Não existe um segundo Deus. Um segundo Deus só vai existir na Pérsia, com o profeta Zoroastro, com os fariseus que saem de Zoroastro. Ele está ciente que aquele Deus ali era o Deus do primeiro contrato. E Josafá quer se aparecer também com o rei de Israel, fez uma aliança, e eles começam agora naquelas conversinhas, né? Aquelas conversinhas de privilégios. Mas Deus está vendo tudo. Agora eles fazem uma aliança. Ouve os profetas diz: vai rei, vai meu senhor, porque o Senhor vai ter vitória. O Senhor vai ter vitória, rei. E todos os profetas, versículo 12, profetizaram assim, dizendo: sobe à morte de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. Entregará o Senhor. Mas como é que pode um negócio desse? Eles estavam profetizando que o próprio Deus, Elohim, ia entregar o adversário, o homem, ia entregar o homem, o adversário do rei de Israel, do rei Josafá, do inimigo do rei do norte, do inimigo do rei do sul, o adversário na mão dele. E eles ia ter triunfo. Então o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: vê aqui as palavras dos profetas. Agora Deus vai usar o Micaías no meio de 400 mentirosos. Ele vai usar a mentira, abençoado. Ele vai dominar a mentira. E Deus vai pegar o profeta Micaías para falar a verdade. E aí vem as profecias dos 400 profetas, como hoje. Deus diz assim: Deus disse que você vai ter vitória. Deus falou assim: assim diz o Senhor, vai rei, você vai ter vitória nessa guerra. O negócio está ficando bom. Mas foi um repetindo, um atrás do outro. Muitos homens malignos, praticando o mal, não vivendo, descumprindo a lei, quebrando o contrato, o primeiro contrato, e profetizando o nome, usando o nome do Criador. Usando o nome que ele disse: não usará meu nome. Mas quem é que estava mentindo na boca daqueles homens maus, perversos? Quem era, Fernando? Era o Satanás, o ser espiritual. Foi um demônio que saiu do abismo. Quem foi, Fernando? Diga esse negócio que eu quero ficar enrolado. Eu quero saber se Deus mentiu ou não. Eu quero saber se Deus mente. Não é a questão se Deus mente ou não mente. A questão é que Deus domina a mentira. Deus domina a verdade. A questão é que Deus que criou
a verdade e Deus criou a mentira. A questão é que foi Deus que fez o mal e fez o bem. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas quem é o diabo? O diabo é um ser criado, é um ser imaginário. O diabo é o homem abençoado. O diabo é o homem. O diabo veio matar, roubar e destruir. Não foi o ser espiritual. É o diabo veio matar, roubar e destruir. Aquele que pratica o mal vai ter o mal. Aquele que pratica o bem vai ter o bem. E Micaías, ele vê uma visão e disse: eu vejo o exército de Elohim, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Um sugeria uma coisa e o outro sugeria outra. Quem sabe os Elohims estavam falando entre eles: não mata aquele rei Acabe não. Aí o outro dizia: mata. Aí o outro Elohims, os deuses, dizia: não, dá uma chance para ele, eu estou fazendo uma ilustração, está escrito aqui. O outro dizia: eu vou me entristecer. Aí os outros anjos, que é as próprias manifestações de Deus, os anjos, as emanações, diziam: deixa que eu vou e mato, vou lá e pá, tira a vida de todos. A vida do rei do mal, a vida daqueles profetas, eu estou falando, abençoado. Mas aí diz que na visão do Micaías, disse que o próprio Deus falou. Não foi um demônio, não. Foi o próprio Deus decidiu. Eu estou dizendo que Deus é que decide, é Deus é que faz, abençoado. Não é ser, não. Deus não permite nada. Deus não permitiu, não. Ele falou: eu não vou permitir, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer, eu decido. Olha aqui, abençoado, olha aí. E disse, então, e disse ele: eu sairei e serei o Rahua, o Espírito, Rahua. Eu serei, eu decido, eu faço, eu crio. Profeta Isaías capítulo 45. Olha, foi Deus que saiu para colocar mentira. Não foi nem as suas emanações, abençoado. Não foi nem anjos, não foi nem os próprios daimons. Quem saiu foi ele mesmo. Ele que saiu para enganar. Ele disse: eu vou. Os deuses perguntou: você, um à direita, outro à esquerda, e um disse: eu vou, outro disse: eu vou. Mas o próprio Deus disse: eu decido. Tá chamando, moça? E disse: eu decido. Quem decidiu? Quem foi? Foi o anjo, foi o arcanjo, foi o Miguel, foi o Gabriel. Quem decidiu foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo, foi a Divina Trindade. Quem decidiu ir? Quem foi para mentir na boca daqueles homens maus? Eu vou continuar, eu ia fazer essa última parte, mas não dá, pessoal, tem muita coisa aqui ainda, não dá. Eu falei que era a última parte, mas eu vou voltar de novo com a última parte. Olha aí, ó, 34 minutos. Deus, não foi Deus que permitiu. Desculpa aqui, abençoado, que eu ia fazer a última, mas não dá. Eu tenho que fazer a última parte para mostrar a vocês
legalista, fanáticos, com todo respeito, cristãos judaizados, os judaizados, cristãos judaizados. Vai refutar o Fernando, refuta. Faz o vídeo, refuta eu. Mas refuta o que está escrito aqui, ó. Foi o Yahuwá, foi o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que você diz que é o Consolador. Esse Espírito Santo que no dia de Pentecostes ele encarnou em 120 homens. Esse Espírito Santo mesmo, que disse, eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. Foi ele mesmo que disse, eu sairei, enganarei e colocarei mentira na boca desses homens maus, porque eles são maus. Ele disse, eu vou matar Acabe. Eu vou tirar a vida do rei. Foi o próprio Deus. E não vem com essa historinha de permissão. É vontade. Deus permitiu, Fernando, um demônio. Deus permitiu um demônio. O demônio se apresentou. Olha que está escrito lá em Jó. O demônio nas partes, nas esferas. Dialogando aqui o demônio. O Satanás disse a Deus. Deus permitiu que ele fosse lá. E disse, eu sairei. Não, mas não está dizendo um demônio, nem anjo. Está dizendo o Espírito. Uau! Preste atenção. Você está entendendo, abençoados? Eu vou mostrar a vocês alguns versículos da Bíblia. Que Deus é esse, hein? É o Criador. Que eu ensino aqui, passei a ensinar. Então, o Espírito de Deus decidiu acabar com a vida do rei Acabe. Porque o rei Acabe era mau. O rei Acabe mandou tirar a vida de Nabote. Adorava os deuses de madeira, de prata, de ouro. Ouviu Jezabel. E o profeta Elias disse que ele ia morrer, que Deus tinha visto aquilo lá em Israel. Deus tinha visto, Deus estava vendo tudo. O terceiro olho de Deus, o olho de Horus, era o olho de Deus. Nas suas que vocês chamam de satanista, Illuminati, era o olho de Deus vendo. É o terceiro olho, é o dele abençoado. Deus é mau para quem é mau. E Deus é bem para quem é bem. Vamos praticar o bem. Vamos praticar o bem. Vamos praticar o bem, porque o Espírito dele é o mesmo, não mudou. Ele disse, eu sou Deus de ontem, de hoje, eternamente. E aí eu vou entrar na última parte mostrando Tessalonicenses, para esses irmãos que ficam falando aí que eu estou pregando o Deus do Antigo Pacto, que o próprio apóstolo Paulo disse que Deus enviou o espírito do erro para eles acreditarem em mentiras. Foi quem que enviou? O apóstolo Paulo mentiu. Deus enviou o espírito do erro. Estou indo, paz e graça a todos.